Olá, queridos irmãos. É um prazer estar junto com vocês novamente para nós continuarmos trocando ideias a respeito das obras de André Luiz. E hoje nós trazemos um tema muito interessante, que é a respeito do problema da alimentação, que André Luiz aborda no capítulo 9 do livro Nosso Lar. É interessante até a gente falar, mas como alimentação, o espírito, depois que desencarna, ele alimenta, não alimenta? Como é que fica essa situação? Na verdade, o veículo do espírito, que é o corpo espiritual, né? Que Kardec deu o nome de perispírito, André Luiz costuma usar também a palavra psicossoma, que é o corpo do espírito, ele é estruturado em uma matéria de natureza fluídica. Nós não sabemos exatamente que matéria é essa, porque, conforme nós já tivemos oportunidade de falar, a nossa ciência não está preparada com equipamentos, com aparelhamento adequado para poder medir, né, quantificar e qualificar a matéria do mundo espiritual. Por enquanto, não. Nós não temos acesso, né, à composição, né, destes fluidos, como é a constituição, as propriedades, a natureza. Nós sabemos que é uma modificação do fluido cósmico universal apropriada ao nosso planeta. Tanto sabe o que é interessante? Que alguns espíritos que vêm de outros sistemas planetários para reencarnar na Terra, o seu corpo espiritual precisa se readaptar aos fluidos do planeta Terra, para que então esse perispírito readaptado possa então submeter-se às leis da reencarnação. Mas o fato, voltando ao nosso tema, é que é um corpo estruturado em matéria fluídica, né? A densidade muito menor do que a gente possa imaginar em relação ao que nós temos aqui na Terra, né? Muito mais rarefeito do que os nossos gases, né? Conhecidos nossos aqui, como é o caso do hidrogênio, do oxigênio, etc. Então, veja bem, quando nós desencarnamos, o perispírito se refaz no mundo espiritual. Ele volta a ter ele se reconstitui após a morte, porque ele se desliga da matéria progressivamente, né? E aí, evidentemente, que nós, estamos tendo tido uma encarnação, por exemplo, de 80 anos, a nossa vida inteira, para sustentar o corpo material, nós tivemos alimentação rotineira aqui na Terra, né? Só que no mundo espiritual, a gente, mais ou menos recém-desencarnado, a gente ainda tem aquela sensação de fome, sensação de necessidade de algum alimento, de ingerir alguma coisa. Então, isso aí é até natural durante algum tempo de readaptação do espírito às condições do mundo espiritual. Mas o fato é que, por ser de natureza fluídica, mesmo se alguma coisa nós ingerirmos temporariamente no mundo espiritual, evidentemente que são compostos fluídicos, né? Nós não vamos alimentar de um alimento grosseiro como o daqui da Terra, né? Mas, de qualquer forma, existe aquela sensação de apetite, de que precisa ingerir algo, né? Então, vamos ver a questão do problema da alimentação aqui no capítulo 9. O André Luiz já tinha saído com o Lísia, estava visitando a colônia, então ele estava aqui, olha, muito feliz, né, na visão dos jardins prodigiosos lá de Nosso Lar. Então ele pediu ao Lísias para descansar alguns minutos num banco próximo. Então o enfermeiro amigo concordou de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito, diz André Luiz. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Aí diz André Luiz para o Lísias: quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tem notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente e o interlocutor, os serviços desta natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida
que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades do abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Vamos recordar que o governador, nessa época em que Lídias falava, completara 114 anos. 114 anos de administração da colônia. Então, nós calculamos que ele deve ter iniciado o seu trabalho por volta de 1825 e, atualmente, né, se ele continua como governador, este ano estaria completando 200 anos no exercício da governadoria, né, administrando esta extraordinária colônia. Então, ele queria evitar, né, que recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, ele queria reorganizar a questão da alimentação na colônia. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, portanto, lá por volta mais ou menos de 1840, por aí, há um século atrás, lutava com as extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, quando Lígias fala há um século, ele está falando lá por volta do ano 1939, 1940, neste diálogo com André Luiz. Por isso, nós estamos calculando que teria sido, né, há um século atrás, por volta de 1840 aproximadamente. Muitos recém-chegados, ou seja, haveria dificuldade de adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Olha só, né, a que ponto que chega a situação de exigência de alimentação à semelhança de quando se alimentavam como encarnados. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais ministérios viviam sobrecarregados de angustiosos problemas desta ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu as obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Quer dizer, Lísias teve as suas informações todas atualizadas por espíritos que já estavam em nosso lar já há muito tempo, né? Então, disseram para o Lísias o seguinte, né, que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha que coisa interessante. Através da respiração é possível absorver, né, como ele está dizendo aqui, princípios vitais da atmosfera, a atmosfera do mundo espiritual, né? Diga-se de passagem aqui. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem um grave perigo para suas organizações espirituais. Isto apenas era uma argumentação dos que eram contrários a qualquer mudança no processo de alimentação que o governador queria, de certa forma, evitar a influência de alimentações pesadas, que não seria adequado para o mundo espiritual. Pois bem, o governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências, atividades durante 30 anos consecutivos. Olha só como que ele teve paciência, como ele teve a tranquilidade de enfrentar um problema e, progressivamente,
ir orientando em todos os setores, trazendo autoridades de colônias muito elevadas para explicar a melhor forma de uma nova alimentação que eles poderiam ter, para se desprender dos vícios, dos hábitos arraigados ainda do planeta Terra, na alimentação que tiveram quando encarnados. Então, 30 anos consecutivos, ele teve esta paciência de lidar com o problema, procurando convencer várias autoridades em nosso lar. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Redução quer dizer, a redução é a readequação da alimentação espiritual, entendeu? Aqueles que se opunham a isso, né, eles multiplicavam as suas acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida ao palácio a fim de explicar-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime alimentar. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo nos planos mais elevados do que o nosso, né, relativo ao nosso lar, ganhando, assim, maior número de adeptos. Então, ele pacientemente, durante todo esse período de 30 anos que ele estava levando avante a campanha da renovação da alimentação em nosso lar, ele propôs e conseguiu que muitas entidades fossem a planos superiores para que aprendessem essas novas possibilidades de nutrição espiritual e assim voltassem como adeptos, né, de toda aquela mudança para a espiritualização da colônia. Antepausa mais longa, reclamei interessado, mas continue, por favor, meu caro Guizes. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Então, olha, ele falou que ficou por 30 anos, né, nessa luta. 21 anos, né, dentre os 30, né, o primeiro ministério que aderiu a essa nova de alimentação foi o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista de numerosos espíritos dedicados às ciências exatas, às ciências matemáticas, que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Evidentemente que essa alimentação era uma alimentação fluídica, porém mais densa e indesejável para a colônia, tá bem? Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado, né, de nosso lar, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas, a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Naquela época antiga, não existia ainda o Ministério da Regeneração, que era chamado de departamento. Encorajados pela rebeldia, olha só, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações e afrontando a autoridade da direção da colônia, né? Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a um perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando as brechas
no serviço de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Olha só que situação. Dentro do setor de regeneração, espíritos que faziam intercâmbio clandestino, como se estivesse contrabandeando alimentação indevida através daquele setor, né, para manter os vícios de alimentação, que estavam com risco até de colocar em segurança a própria colônia, provocando invasões em determinados pontos. Terríveis ameaças, pois, pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina, quer dizer, o governador. Né? O governador solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, agora ele vai tomar uma atitude forte. Depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou, agora ele determinou, fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração, para, evidentemente, temporariamente manter entidades lá, reclusas, que estavam perturbando a colônia. Né? O calabouço da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade, olha só, para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Então, as muralhas da cidade estavam equipadas, né, com baterias elétricas que certamente emitiam determinados dardos, como eles chamam, né, para evitar que espíritos inferiores invadissem. Esses dardos magnéticos, a serviço da defesa, eles dão uma sensação de choque, né, na entidade que recebe, mas evidentemente não causa nenhum problema maior, apenas impede que a pessoa possa invadir. Né? Por mais de 6 meses, olha só, hein? Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, e a colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Então, determinou providências fortes, né? Ele mandou abrir os calabouços da área da regeneração para que os recalcitrantes fossem lá colocados. Ele determinou resistência nas muralhas a respeito dos dardos, emissão de dardos magnéticos de defesa da colônia. Né? Ele advertiu o Ministério do Esclarecimento, que já tinha 30 anos que estava suportando, né, as críticas destrutivas deles, e aí manteve por 6 meses, os princípios, serviços de alimentação em nosso lar, que foram reduzidos o quê? A inalação dos princípios vitais da atmosfera, através da simples respiração, né? E também, olha que interessante aqui, né? A água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, ou seja, a alimentação se transformou em inalação, que é pela respiração, que os princípios vitais da atmosfera espiritual eram absorvidos, e água. Só que essa água era uma água magnetizada, era uma água fluidificada, especial, que ajudava também no processo da alimentação. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro em que estava laborando, né, e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, neste ínterim, regozijo público, e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituiu o verdadeiro prêmio ao seu coração. Espírito valoroso. Né? A cidade voltou ao movimento normal.
o antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério, quer dizer, ele elevou a categoria daquele departamento a ministério, e desde então, agora olha só, hein, desde aquela época que houve essa situação, mais de século, né? Desde então, Lísias contando, né? Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios de regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Mas aí é para espíritos recém-chegados em nosso lar, que estão sob o cuidado do departamento hospitalar, estão em tratamento para se, digamos assim, para se reharmonizarem e se regenerarem no sentido de se adaptar à colônia. São espíritos recém-chegados e que estão em tratamento. Então, eles, temporariamente, eles vão se alimentar de caldos, de frutas, de sucos, de situações que... Mas depois eles deixam isso para somente a parte da respiração e da água magnetizada. Interessante essa colocação, né? Ali há sempre grande número de espíritos necessitados, então eles precisam temporariamente de alimentos um pouco mais fortes, mas não eram os antigos alimentos que eles queriam colocar, não. É alimentos tipo caldos, tipo sucos, dessa natureza. Bom, nos demais, quer dizer, em todos os outros ministérios, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece a uma inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Ou seja, a colônia deu um passo em um patamar superior, trazendo alimentação para as bases da absorção respiratória e pela água magnetizada, que é o que os espíritos, todos eles de modo geral, utilizariam. De alguns há até que nem sequer precisam mais da água, só pela absorção dos elementos da atmosfera, mas, em princípio, seria a absorção de elementos vitais da atmosfera espiritual, mais a água magnetizada, com princípios solares, que a gente não, a nossa ciência não sabe sobre isso, mas no mundo espiritual eles conhecem esse tipo, né, de procedimento. Para o quê? Para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Olha que coisa linda, a colônia deu um passo a um patamar elevado na direção da espiritualidade superior. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Meditemos sobre isso, recomendo que vocês releiam este capítulo, que é muito interessante, que é o capítulo número 9 do livro Nosso Lar, e que Jesus traga muita paz aos nossos corações. Um abraço a todos. Obrigado.